Fala, minha galerinha da terceira série, estamos aqui para mais uma aulinha, tá? Hoje o tópico é ângulo entre duas retas, continuando aí o estudo da reta dentro da geometria analítica, ok? Eu coloquei aqui no quadro para vocês as duas situações que nós trabalhamos, bem tranquilo, tá? A primeira situação, nenhuma das retas, nem a R nem a S, formam 90 graus com eixo X, ou seja, nenhuma das duas são perpendiculares ao eixo X, ok? O que é perpendicular? É quando uma reta forma 90 graus com outro. Aí elas são o quê? Perpendiculares. Então, nem a R nem a S vai formar 90 graus com eixo X, ok? Bom, quando acontecer isso, quando nem a R nem a S formar 90 graus com eixo X, eu vou aplicar essa relação aqui, ó. Tangente do ângulo que eu quero, ó, que é esse θ que está de vermelho, é igual a módulo de m de R menos m de S dividido por 1 mais m de R vezes m de S. Galerinha, vamos entender o seguinte. De onde que veio essa fórmula aqui? Eu não sei se você lembra lá do segundo ano, né? Lá da segunda série, da parte de trigonometria, aquelas fórmulas de transformação. O caso aqui é tangente, ó, né? Tangente da soma, ok? Tem gente abraçando, tem gente beijando. Tem gente abraçando, tem gente beijando. Tem gente abraçando, tem gente beijando. Tem gente abraçando, tem gente beijando, né? Bom, só para você lembrar, eu tinha a diferença e a soma. No caso dessa situação, eu trabalho o quê? A diferença aqui, tá? Ou seja, não sei se você lembra, a tangente do ângulo gera o coeficiente angular. Esse MR e esse MS são os coeficientes angulares da reta R e reta S. Lembra que a tangente do ângulo de inclinação, ó, a tangente desse ângulo vai gerar o MR e a tangente desse outro ângulo vai gerar o M de S. Tá? Então, no lugar da tangente, eu coloquei o quê? Os coeficientes angulares. Então, quando você vê aqui, ó, M de R e M de S, são os coeficientes angulares das retas, ok? Bom, por que o módulo? Galera, porque esse resultado aqui ele pode ser negativo. E eu só trabalho com resultado não negativo. Certinho? Então, para garantir que isso aqui, ou seja, que o resultado final nunca seja negativo, a gente coloca o módulo, ok? Por quê? Porque se não for negativo, esse ângulo θ aqui, ó, ele vai estar no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico, ou seja, ele vai ser um ângulo agudo. Legal? Então, como eu só trabalho com ângulo agudo, isso aqui não pode ser o quê? Negativo. Lembra que a tangente é negativa no segundo e no quarto quadrantes. Eu não posso trabalhar no segundo quadrante. Ok? Então, esse ângulo aqui ele tem que estar no primeiro quadrante. Ou seja, o resultado aqui ele tem que ser não negativo. Certinho? Bom, segunda situação. A segunda situação, aí já é aquela em que uma das retas, ó, ela forma 90 graus aqui com o eixo X, ó. Uma das retas é perpendicular ao eixo X. E a gente sabe o seguinte, quando uma das retas ela é perpendicular ao eixo X, o coeficiente angular dessa reta não existe. Por quê? Porque não existe a tangente de 90 graus, certo? Então eu só vou trabalhar com o coeficiente angular da reta R. E aí a formulazinha vai ser o quê? Tangente do ângulo θ, que é o ângulo entre as duas retas, vai ser igual a 1 dividido por M de R, que é o coeficiente angular dessa reta R, né? Lembra que a tangente desse ângulo aqui, ó, forma o coeficiente angular. Sempre em módulo para garantir que o θ, certo? Não esteja fora do primeiro quadrante, ok? Para o resultado aqui nunca dá o quê? Negativo, certinho?
E aí eu coloquei aqui embaixo, ó, aquela tabelinha para vocês lembrarem, né? Ó. Quando o ângulo é 0 grau, tangente de 0 é 0. Quando o ângulo é 30 graus, tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3. Quando o ângulo é 45 graus, tangente do ângulo é 1. Ó. Quando o ângulo é 60 graus, tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3. E quando o ângulo é 90 graus, não existe a tangente. Tá? Então agora, o que nós vamos fazer? Vamos ver como é que a gente aplica isso daí resolvendo os exemplos. Vamos lá, galerinha. Primeiro exemplo. Calcule o ângulo agudo formado pelas retas R e S de equações. Eu vou fazer primeiro a letra A para vocês, depois a gente passa para a letra B, tá? Então na letra A ele já me deu as retas aqui, R e S, eu já destaquei as duas retas aqui. Primeira coisa, não tem como determinar o ângulo sem ter os coeficientes angulares. Então todas as duas retas estão na forma geral. Então o que eu vou fazer? Ó, vou calcular o coeficiente angular da reta R e vou calcular o coeficiente angular da reta S. Tá? Quem é o coeficiente angular da reta R quando está na forma geral? Menos A sobre o coeficiente B. Ó. E aqui a mesma coisa. Menos A sobre B. Então o que eu faço? Identifico quem é o A, quem é o B nas retas e determino o coeficiente angular. Bom, o A é sempre quem acompanha o X. Ó. Quem está acompanhando o X aqui na reta R? Ó. Não é 1, ó, né? O número que está na frente aqui do X, ó, vou colocar de vermelho para você, ó, para destacar. Ó. 1, ó, esse aqui é o A. Ó. Então vai ficar menos 1, ó, dividido pelo B. Quem é o B? Ó? Também não tem nada na frente do Y, ó. O B é quem acompanha o Y, que é 1 aqui, ó. Então vai ficar menos 1 sobre 1. Menos 1 sobre 1 dá menos 1. Tá aí o coeficiente angular da reta R. Certinho? Agora vamos para o coeficiente angular da reta S, tá? Que é a mesma coisa, menos A sobre B. É assim que a gente calcula. Essa formulazinha eu já tinha dado para vocês nas outras aulas. Bom, quem é a equação da S, né? 6y menos 1 que é igual a 0. Galera, olha só, não tem x, ó. Se não tem x é porque o A vale 0. Então, ó, vai ficar o quê? Menos 0 sobre o B. O B vale 6, ó, que é o que acompanha o Y aqui. Ó. O que é menos 0 sobre 6? Dá 0. Então, o coeficiente angular da reta S é 0. Bom, vamos entender o seguinte, presta bastante atenção. Quando você calcular o coeficiente angular e você encontrar os dois coeficientes angulares, é porque nenhuma das retas forma 90 graus com eixo X. Então, o que você faz? Você vai cair na primeira situação, ok? Qual que é a primeira situação? Tangente do ângulo θ é igual a quem? Abre módulo, passa a barra, m de R menos m de S sobre 1 mais m de R vezes m de S. Fecha módulo. Vou pegar esses valores e vou substituir aqui, ó. Então vai ficar tangente de θ é igual a quem? Quem é o m de R? Menos 1, ó. Quem é o m de S? 0, ó. Menos 0. Dividido por 1 mais m de R. Menos 1 entre parênteses que é negativo. Vezes o m de S que é 0. Tangente de θ vai ser igual a quem? Menos 1 menos 0 dá menos 1. Menos 1 vezes 0 dá 0. 1 mais 0 dá 1. Ó. Galerinha, presta atenção, hein? Tangente de θ ó, vai ser igual a quem? Menos 1 dividido por 1 dá módulo de menos 1. Só que módulo de menos 1 é 1. Tá? O que eu falei? A gente coloca no módulo para garantir que o resultado nunca vai ser o quê? Negativo. Aí, como ele quer o ângulo, ó, eu quero saber qual é o ângulo cuja tangente vale 1. Certo? Qual que é o ângulo cuja tangente vale 1?
o ângulo θ vai ser 45 graus. Só lembrar daquela tabelinha que eu passei para vocês. E tá aí a letra A do exemplo 1. Bom, agora a letra B, galera. Presta atenção. Acompanha aqui comigo. Mesma coisa, tá? Eu tenho duas retas, reta R e reta S. Vou calcular os coeficientes angulares, tá? Primeiro o M de R, depois o M de S. Ok? Como é que calculo o M de R? Menos A sobre B. Como é que calculo o M de S? Menos A sobre B. Certinho? Olha para cá, acompanha aqui comigo. Bom, na reta R, o A vale 3 e o B vale menos 1, ó, que é o que acompanha o Y aqui, ó. Então vai ficar menos 3 sobre menos 1. Menos da fórmula, né? O A é 3, ó, tá vendo? Então menos 3 sobre menos 1. Isso aqui vai dar 3, ó. Né? Menos dividido por menos dá mais, 3 dividido por 1 dá 3. E o M de S, se você olhar com atenção, o A vale 2 e o B não tem. Tá vendo que não tem Y aqui, ó? Então o B é 0, ó. Então vai ficar menos 2 sobre 0. Só que a gente sabe que na matemática a gente nunca pode dividir por 0. Isso quer dizer o seguinte, que coeficiente angular ele não existe. Se ele não existe é porque essa reta S ela forma 90 graus com o eixo X. Então se ela forma 90 graus com o eixo X, eu caio na segunda situação, né? Em que a formulazinha vai ser essa daqui, ó. Tangente do ângulo θ vai ser igual, abre módulo, 1 sobre quem? O M de R, ó. Lembra? Então vai ficar assim, ó. Tangente de θ, né? Ó, escrever direitinho, né? Tangente de θ é igual a 1 sobre o M de R, que é 3. Ou seja, tangente de θ é igual a 1/3, porque módulo de 1/3 é 1/3. Bom, se você for lembrar da tabelinha, você vai verificar que eu não conheço o ângulo cuja tangente é 1/3. Então não está lá naquela tabelinha, então eu não sou obrigado a saber. Então nesse momento você pode utilizar o quê? Uma calculadora científica. Quando acontecer isso lá nos exercícios, ele vai pedir para você usar uma calculadora científica. Então você não tem a obrigação de saber. Você só tem a obrigação de saber se estiver naquela tabelinha que eu passei para você aqui embaixo durante a nossa aula, tá? Então você pega uma calculadora científica, bacana, e você quer o ângulo cuja tangente é 1/3, certo? Então vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar meu óculos aqui, tá? Olha só. Então vai ficar desse jeito, ó. É o inverso da tangente de 1 dividido por 3. É igual a aproximadamente. Então o θ vai ser aproximadamente 18,44 graus. Ó. Então esse é o ângulo, no caso, que essas duas retas formam entre si. Finalizando então o exemplo número 1, galera. Bom, galerinha, exemplo número 2. Presta muita atenção, esse exemplo é bem legal. O ângulo agudo formado entre as retas R e S mede 45 graus. Então, o θ é igual a 45 graus. Já coloquei aqui no quadro para vocês. Se o coeficiente angular de R é MR igual a 3, ó, então MR igual a 3. Ó, determine o coeficiente angular da reta S. Ó. Então, ele quer o M de S. Bacana? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a forma padrão. Né? Qual que é a forma padrão? Tangente de θ, que é igual a abre módulo, né, de M de R, menos o M de S, dividido por 1, mais quem? M de R,
vezes m de s. Tem que memorizar essa formulazinha. Ok? Bom, o que eu faço agora? Onde tem θ eu vou colocar 45 graus. Então, tangente de 45 graus é igual. Vamos lá, substituir os outros elementos. O m de r é 3, o m de s é o que eu quero, aqui é 1, mais quem? O m de r é 3 e o m de s é o que eu quero. Certo? Não pode tirar o módulo, certo? Tem que levar o módulo até o final, tá? Porque é ele que vai determinar a resposta do problema. Acompanha aqui comigo. Tangente de 45 a gente sabe quanto vale, vale 1, ó. Então eu vou ter o quê? Vamos organizar, ó. Módulo de 3 menos m de s dividido por 1 mais 3m de s é igual a quem? A 1. Galera, a partir desse momento você tem que entender o seguinte, presta atenção. Olha para cá. Se eu tiver dentro do módulo menos 1, o resultado é 1. Se eu tiver dentro do módulo 1, o resultado também é 1. O que está dentro do módulo não é isso daqui, ó? E o resultado não está dando 1? Então, isso daqui que está dentro do módulo, ó, pode ser tanto menos 1, quanto pode ser 1. Então, a partir desse momento, né, sem o módulo, eu vou caracterizar o seguinte. O que está aqui dentro desse módulo, tanto pode ser menos 1, quanto 1. Isso para determinar os valores do m de s. Quais são as possibilidades. Certinho? Então, entenda isso daí, tá? Porque se você não atentar para esse detalhezinho, dá tudo errado. Então, isso que está aqui dentro, a partir dessa situação, eu vou ter duas condições. Isso que está aqui dentro, 3 menos m de s, dividido por 1 mais 3m de s, é igual a 1. Ó. Tá vendo? Ó? Aí eu vou vir aqui, ó, vou pegar isso daqui que está dividindo, vou passar multiplicando, tá? Essa daqui é a minha primeira situação, vou deixar marcada aqui, tá? Ó, primeira situação. Então vai ficar assim, ó, 3 menos m de s, agora é só continha, ó. O que é 1 vezes isso aqui? Né? 1 mais 3m de s, ó. Vou passar o m de s que está subtraindo para cá somando. E esse 1 que está somando para lá subtraindo. Então vai ficar 3 menos 1, que é igual a 3m de s menos m de s. Aliás, mais m de s. Ó. Ó, peguei o m de s que estava subtraindo, passei somando. Ó. E peguei um que estava somando, passei subtraindo. 3 menos 1 dá 2. 3m de s mais m de s, 4m de s. Legal? Então, ó, vou pegar esse 4, vou passar dividindo para ficar só m de s. Finalmente, m de s vai ser igual a quem? A 2 dividido por 4. Vou simplificar aqui, ó. M de s, ó, vou dividir em cima por 2 e embaixo também por 2. Ó. Então, vai ficar o quê? Meio. Então, m de s pode ser meio. Legal, não tem problema nenhum. Agora, eu vou para a segunda situação. Quem que é a segunda situação? Segunda situação é lembrar que isso daqui pode ser 1 ou isso daqui pode ser o quê? Menos 1. Então, você tem que pegar aqui, ó, 3 menos m de s, que é o que está aqui dentro, ó, é igual a sobre 1 mais 3 vezes m de s, tem que ser igual a quem? A menos 1. Bom, isso que está aqui dividindo, ó, eu vou passar para cá multiplicando. Ó. 3 menos m de s é igual a 1 mais 3m de s. Ó. Certo? Vou passar lá para o outro lado, ó, somando. Vou passar para cá, ó, subtraindo. Ok? Ah, desculpa. Olha só o detalhezinho que eu já ia esquecendo aqui, ó. Presta atenção.
Aqui é menos 1, galera, ó. Então, ó, vai ficar o quê, ó? Presta atenção, ó. 1 vezes menos 1, menos 1. E mais 3m de S vezes menos 1 dá menos 3m de S. Cuidado, hein? Já ia errando aqui, ó. Se eu não estou atento, olha só. Agora sim, ó, vou pegar o menos 1, vou passar para cá, ó. Vai ficar 3 mais 1, né? E vou pegar o m de S e vou passar para cá. Vai ficar menos 3m de S mais m de S, né? Veio somando, certinho? 3 mais 1, 4. Menos 3m de S mais m de S vai ficar menos 2m de S, ó. Certinho? Vou multiplicar tudo por menos 1. Então vai ficar 2m de S positivo e menos 4. E vou passar o 2 dividindo, ó. M de S é igual a menos 4 dividido por 2. Ou seja, quem é o segundo coeficiente angular? Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, o coeficiente angular da reta S pode ser meio ou pode ser menos 2. Ou seja, eu tenho aí duas retas que formam 45 graus com a reta R de coeficiente angular igual a 3. Galera, queria desejar a vocês uma boa semana, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima.